Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Memórias do Poder Legislativo. O nosso programa existe porque somos apaixonados pela política, na melhor forma que ela pode ter. A política que aprende com o passado, que ajuda a fortalecer a democracia e a desenvolver formas de melhorar a vida das pessoas. Mas hoje, o nosso assunto não vai ser só este. O entrevistado é político, claro, mas nós também vamos falar de superação, daquela volta por cima que a vida, muitas vezes, nos obriga a dar. Luiz Lauro Ferreira é um comunicador famoso. Ele foi vereador e deputado estadual constituinte. Fama na televisão, sucesso na eleição. Será que essa mistura deu certo? Muito obrigada pela presença, deputado. Obrigado, Vivi. Eu que estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma alegria grande. Cada passo que nós damos pela vida fora é um amigo a mais, um sorriso a mais e uma tristeza a menos. Com certeza. Quer dizer que a gente vai falar de alegrias e tristezas. Muito, muito. E vamos falar de superação. Meu coração, assim, está batendo muito forte. Eu sinto decididamente quando é um momento preparado por Deus para que a gente possa fazer uma reflexão, né? A nossa vida... Eu vim dirigindo, lógico, para cá. Eu moro em Campinas. E eu, muitas vezes, olhei pelo retrovisor. São 3 retrovisores. O meu objetivo é o para-brisa. Mas eu olho pelo retrovisor de Campinas aqui, eu contei algumas vezes, mais de 200 vezes eu olho no retrovisor. E a vida é assim. Periodicamente, nós precisamos olhar pelo retrovisor da vida para fazer uma retrospectiva daquilo que nós vivemos e continuar olhando para o para-brisa, que o nosso objetivo, a nossa meta, nós temos que perseguir. E essa retrospectiva hoje é uma retrospectiva feliz? Feliz, porque eu sempre falo, a vida é uma luta de boxe. Você não perde quando você cai, você perde quando você não levanta, entendeu? Então, eu tenho hoje um caminhar, eu conheci os picos altos do sucesso. Eu tenho mapas de Ibope que eu dava 17, 18 na Record na época, a realidade era outra, não tinha TV a cabo, não tinha internet. Mas eu ganhava da Globo alguns domingos e ganhava do Bolinha na Bandeirantes. Não, que era um feito e tanto. Para eu ter aquele Ibope, então, quando eu olho onde eu consegui chegar, só que é uma pirâmide. Eu estava em cima da pirâmide, lá no pico da pirâmide só cabe um. E lá, venta, tem tempestade, sufoco. Inveja, muita inveja. E quem está na base, muitos da base, torce para você ficar. E muitos querem que você caia. Eu estava no pico da pirâmide e lá em cima, na época, hoje eu sei onde segurar. Naquela época eu não tinha força para segurar. Então os vendavais que vieram, eu não suportei, eu não admitia a fragilidade humana. Como assim, deputado? Que fragilidade é essa? Então, porque todo ser humano, nós somos limitados. Eu hoje, quando faço essa retrospectiva no retrovisor da minha vida, talvez se eu tivesse o conhecimento, talvez espiritual, que eu tenho hoje, eu teria buscado força onde existe. Na época eu busquei em prazeres transitórios, encruzilhadas traiçoeiras, em momentos que eu achava que poderia preencher um vazio. Porque todos nós temos um vazio. Todo ser humano nasce com um buraquinho, que aquele vazio só tem uma coisa que preenche, independentemente de crença, independentemente de religião, enquanto nós não sentimos ali, naquele buraquinho, o foro íntimo. Até os bandidos perigosos, diante de uma autoridade, tem alguma pergunta que eles dizem, isso é foro íntimo. Nós temos um buraquinho escuro dentro de nós que nós não abrimos para ninguém. A Yarinha está aí comigo nesse momento de gravação, a Yarinha está comigo há 40 anos. A esposa. A esposa, Yarinha, querida. Nós temos um trabalho hoje com famílias. E eu tenho uma frase que eu falo, que família perfeita e casamento perfeito é igual a montanha azul. Só existe quando você vê de longe. Você chega perto da montanha, tem pedra, espinho. O que faz a diferença na caminhada é nós compreendermos e perdoar. Então, eu não sabia onde achar força naquela época. Me direcionei para um excesso da bebida, mas hoje, felizmente, quando eu olho para o meu passado, você sabe que uma vez eu sonhei que eu estava numa sala, porque às vezes a gente pergunta assim, se eu tivesse nascido numa outra família, se eu não tivesse tido aquele trauma na minha infância, se meu pai fosse mais rico,
Ah, se eu tivesse nascido numa outra época. Nós vamos buscando algumas comparações e nós suspiramos fundo. Ah, se eu não tivesse tomado aquela decisão. Aquela decisão. Ah, se eu não tivesse tomado. Aí eu sonhei que no dia do meu aniversário eu estava numa sala e tinha vários Luiz Lauros. Eu vi essa palestra do Gondim, um grande palestrante, e guardei no coração. Aí eu olhei na sala, quem é você? Aí ele disse assim, eu sou você, Luiz Lauro. Se você tivesse passado naquele vestibular de medicina. E você, que você sonhava e nem tentou? E você? Eu sou você, Luiz Lauro. Se você tivesse passado naquele teste daquele time de futebol, eu olhei para um outro, e você? Eu sou você, Luiz Lauro. Se você tivesse seguido aquela carreira naquele outro canal de televisão, e você? Sou você, Luiz Lauro. E assim, sucessivamente, eu encontrei vários Luiz Lauro. E sabe o que eu entendi? Uma voz falou na minha alma, que eu sou a melhor versão que Deus poderia ter feito de mim. Não adianta olhar para trás e se Não arrepender de tanta Não. coisa. Aí eu senti uma paz na minha alma que Deus falou no meu coração. Luiz Lauro, mineiro, você... Porque eu sou mineiro, não sei se você sabe. Mineiro de... Monte Belo, Muzambinho. Tudo que aconteceu comigo começou porque eu sou mineiro. Por quê? Porque eu nasci numa família grande, eu sou o 15º filho do meu pai. Nós somos em 20 irmãos. 13 homens e 7 mulheres. É pouco porque meu pai ficou doente com 60 anos e parou de ter filhos. Você achou pouco, Senão ia ter mais. É mais. Meu Deus. Aí eu mudei para Campinas em 68 e eu ajudava a montar shows pro Chico Anísio, pro Roberto Carlos. E um dia o Chico Anísio contou a vida dele tudo com C. Ceará, Céu Claro, Chuva, Carinho Constante, Cegonha, Chico, Ceará. E o povo prestou atenção. Eu não sabia cantar. Tinha complexo demais, mineirinho caipira. O mundo discrimina as pessoas, fala... Posso só interromper um pouquinho, Pode. Ricardo? O senhor pulou uma parte importante da vida. E Qual? Ribeirão Preto? Não Ah, vai Ribeirão falar? Preto! Como assim? Então, vai falar só esse- de Minas, a rota Minas-Campinas Não, eu passei em vai pular Ribeirão Preto, porque o sonho da minha mãe é que um dos filhos fosse padre. E eu fui para o seminário em Ribeirão, em 64. Eu já tinha estado 4 anos no seminário franciscano em Muzambinho e fui para o seminário dos padres agustinianos. Foi um tempo de crescimento na minha vida. Se eu sei um pouco de comunicação, de púlpito, eu aprendi no seminário. Latim, tudo aquilo que a gente tinha que estudar. E eu sempre, em cada eu não sabia, depois que eu amadureci, em cada de oportunidade eu pedia criatividade para Deus e colocava. Aí eu fiquei em Ribeirão e o meu pai chamou o reitor no momento decisivo de pegar a batina e seguir a carreira do sacerdócio. Eu me lembro que meu pai até emocionou muito, porque nós viemos de trem lá de Monte Belo, e falou, olha, seu filho comunica, ajuda muito, mas o seu filho não foi chamado para ser sacerdote. Porque nas cerimônias que tem no colégio, naquela época a gente era interno, não podia sair. Não punha a cara para fora. Não punha a cara, como se fossem as freiras que ficam Enclausuradas. enclausuradas. A gente ficava enclausurado, não via mulher. Aí eu saía, quando vinha as mulheres no seminário, eu comecei a achar diferente. Achar bonito o perfume, a voz. Isso com quantos anos, Eu mais ou menos? tinha 14 anos. Aí o padre chamou meu pai e eu fui para outro ramo na minha vida, voltei para a escola agrícola em Muzambinho. Aí o papai adoeceu, meu pai perdeu a eleição por um voto para vereador. Essa história, eu lembro... Ah, o pai era político. Meu pai foi candidato a vereador na época, meu pai era janista roxo. Varre, varre, vassourinha, para acabar com a bandalheira, porque o povo tá cansado de sofrer dessa maneira. Janiquado é a esperança desse... Eu escutava essa música com 11 anos. Pequenininho. Meu pai foi candidato, perdeu a eleição, foram em frente à minha casa, estouraram fogos, humilharam meu pai. E ele veio para São Paulo de um caminhão de mudança, doente. Alguma coisa ele sentiu. Por causa dessa derrota? Por causa não é só por causa da derrota. Aquele monte de filho, já de idade, ele jamais imaginaria que eu tenho um neto dele, foi presidente da Câmara de Gospé, a outra foi prefeita de Caconde, 3 filhos, vereador, 2 deputados estadual, um filho deputado federal, hoje o caçula, posso falar aqui, né? Pode. Que é o caçulinha, que é o prefeito de Campinas, que é o Jonas Donizete, o meu filho, deputado federal. Meu pai deixou um legado, meu pai falava umas frases que nos encorajavam muito, né? Mas deixa eu voltar lá, como é que eu fiquei conhecido? Como é que tudo começou, a minha família? Em 1 minuto eu vou te contar a minha história, com M. Porque eu sou mineiro, minha mãe chamava Maria, meu pai Marcelino, eu sou de Monte Belo. E Campinas, naquela época, era uma cidade hidromineral.
Água por baixo, mineiro por cima. Tava cheio de mineiro. E eu Cidade boa, cidade então. boa. E eu chegava, o tecladista tocava, "Ó Minas Gerais, ó Minas Gerais", e o pessoal cantava. Aí eu falava, gente, minha história é tudo com M. 1 minuto e meio eu conto a minha história. E verdade. Monte Belo, Minas, meados do mês de maio, matrimônio, marido Marcelino, mulher Maria. Marcelino matuto, madrugador, moralista, meu mestre, meu maior motivador. Maria, minha mãe, mãe maravilhosa. Mamei muitos meses, Maria mostrou minha meta. Mas Monte Belo, Minas, 1968, muitos momentos miseráveis. Maus momentos, mas muito marcante. Motivei meus muitos manos mutuamente, me mandei, migramos. Monte Belo, Minas, menor município, monótono. Metrópole, maior município, movimentado. Meditei meus momentos, marejei minhas mágoas, mas mesmo marginalizado, menosprezado, mantive-me motivado. Melhorar, melhorar, melhorar. 1969, meu momento maior. Manipular microfone maravilhou-me, mostrou minha meta, mostrou minha missão. Microfone, música, música, microfone, mulheres, milhares, multidões. Mineiro, moreno, memória maravilhosa. Mirei meus maiores mitos, mirei meus maiores mestres, marchei. Minhas mágoas, mínimas. Minha maior meta, minha maior missão, melhorar meus modos, meu meio, meu mundo. Oh, Minas Gerais! Olha só tem uma coisa que é proibida nesse programa, que é chorar. Não pode, porque senão eu choro também. Não, mas eu emocionei, mas eu segurei. Você percebeu? Eu emocionei, mas eu passei, já passou. Quer dizer, cheio de M, cheio de altos e baixos. Altos e baixos, né? E me parece, assim, quando o senhor conta essa história, que o senhor já tinha essa trajetória de sucesso traçada desde pequeno, né? Como se soubesse que... Sabe aquela coisa, eu vou chegar lá e eu sei que eu vou? Então, eu sempre falo para meus filhos e meus netos, quem tem vontade já tem a metade. Sonhar já é andar a metade do caminho. Porque a minha origem de lavoura, eu morei em roça até 17 anos, uma vida sofrida, e só que o sofrimento nunca te deixa igual. Ou você fica pior ou melhor. Numa madrugada... Ele te modifica. Ele te modifica, não é? É no sofrimento que nós crescemos. Então, naquela madrugada que eu entendi que eu tinha duas escolhas, eu pedi a Deus, ó, me faça ser melhor no sofrimento. Tanto é que hoje, toda família que eu conheço, até a minha, em algumas áreas longe das ramificações, toda família que eu conheço tem uma lágrima caindo e uma ferida sangrando. Hoje, eu com a minha esposa realizamos palestras para famílias, porque hoje, como dizia o Padre Léo, querido Padre Léo, não tem muitas famílias, tem família, são ilhas isoladas. E eu peguei o meu sofrimento e entreguei na totalidade da minha vida, e nós viajamos em igrejas evangélicas, católicas, comunidades espíritas, lojas maçônicas, onde tem uma alma chorando, nós não contamos cabeça. Antigamente, quando eu fazia show, eu ia naqueles ginásios, 10, 15, 20 mil pessoas. Cheguei a fazer um show com a Zezé de Camargo, que tinha 100 mil pessoas. Ele foi na Hebe, o maior show da vida dele foi em Campinas, com a Rede Globo de televisão. Fizemos 180 chamadas no Jornal Nacional durante uma semana. Tinha mais de 100 mil pessoas. Eu tenho esse documentário. Hoje eu não conto mais cabeça, eu conto coração. Às vezes eu e a Yarinha viajamos longe por alguém que está aflito, precisando de bálsamo e mel para a alma, de encorajamento para aquela pessoa. Então eu fiz da minha dor um trampolim para semear esperança no coração, e são tantos sofridos. A mensagem, quando o senhor passa para essas famílias aflitas e essas pessoas que precisam, é a de superação, porque é difícil admitir quando a gente tem por mais que o senhor tenha dado a volta por cima, é difícil admitir. Eu bebia, eu fui um dependente. O álcool, nem todo mundo que bebe socialmente vira alcoólatra, mas todo alcoólatra já bebeu socialmente. Hoje eu faço um trabalho, eu tenho um CD, inclusive, que tem ajudado muita gente a conhecer a dificuldade que é o alcoolismo. Por quê? Alcoólatra. O que é latra? Eu fui pesquisar, depois do que eu passei,
Por que que tem alcoólatras? Tem gente que me pergunta, será que eu sou autista, médico? Gente que, lógico, eu respeito. Eu visito Alcoólicos Anônimos, eu visito com o padre Haroldo de Campinas, um padre referencial do amor exigente. Só para você ter noção, eu gosto de quebrar paradigma. E um dia eu peguei o padre católico e levei numa igreja evangélica. Chama em Campinas, uma igreja grande, chama Dom Nazareno, que eu há 12 anos frequento e estudo Bíblia lá. Eu conversei com o supervisor, falei, olha, o Aguiar Valvassoura, falei, eu quero trazer um padre aqui. Ele falou, pode trazer. E eu peguei um carro de som, aquelas coisas de comunicador de rádio. Pus assim, Independência ou Morte. Tocava o hino nacional e punha uma música assim, Pela Via Dolorosa, uma música que fala de dor. A senhora que tem um filho dependente, um marido dependente, filha dependente, dia 7 de setembro, feriado, é o dia da independência da sua vida. Uma palestra com o padre Haroldo. Tinha mais de 2.500 mães. E como tudo é de graça, ninguém paga nada, o pessoal vai buscar recurso. Então nós falamos para todas as religiões. E eu levo uma palavra de encorajamento. Só concluir o que é latra. É um sufixo grego que significa você se escravizar, se acorrentar por alguma coisa mais fraca do que você. O latra, a simbologia, a etimologia da palavra alcoólatra é você se escravizar. Por exemplo, chocólatra. Eu conheço a artista famosa que eu fazia show com ela, não vou dizer o nome por respeito, mas ela é viciada em chocolate. Enquanto ela não comia o chocolate, ela não entrava no camarim. Chocólatra, alcoólatra, idólatra. Tem gente que pensa que é uma imagem. Tem gente que idolatra poder, filho, carro, fazenda, helicóptero, coisa, se escraviza. Eu conheço um amigo meu que é escravizado na posição que ele ocupou. É escravidão também. Mas o sucesso faz sucesso, muito, né? Isso, né? Então, eu faço esse trabalho voluntário, levando uma palavra de esperança, sabendo das minhas limitações. Por onde eu caminho? Se a pessoa ficar perto de mim 2 minutos, no máximo, na fila do banco, você quer ver puxar um diálogo comigo? Alguém fala, tá calor, hein? Aquela conversa de elevador, ai, que calor. Tá calor. Eu falo, imagina o inferno, como é que deve ser. A pessoa assusta, entendeu? Mas, deputado, nunca o senhor teve vergonha de admitir esse vício? A minha esposa tem uma frase profunda que ela me fez refletir um dia. Eu perguntei para ela, vindo para São Paulo, a Sônia Abraão me chamou para gravar um programa de televisão, porque a Sônia era minha jurada na Rede Record. Eu falei para a Yara, bem, não sei se eu falo. Não, eu estava estreando na rádio, depois que nós viemos na Sônia Abrão. Foram 2 vezes que a Yarinha falou, olha, veja bem, se quem te comandou, te salvou, te curou, porque depois eu quero contar um outro detalhe que eu tive. Eu tive um câncer agressivo de próstata e eu acabo fazendo palestra, hoje, no mês de novembro, eu fiz 25 palestras como voluntário sobre o mês ao azul. E o slogan foi o slogan mais feliz que eu já vi na minha vida. Olha o slogan que esse homem de Limeira, o Ezequias, inventou. Assim, ó, câncer de próstata. Câncer de próstata. É hora de tocar nesse assunto. Dos 2 símbolos, o toque e tocar no assunto. Que é um tabu Então, ainda. eu tinha preocupação com meus netos. Mas não tem meia-verdade. Eu tenho que comunicar sem colesterol na artéria do meu coração. Para que a verdade, meia-verdade é mentira inteira. A Yara falou, quem precisava saber já sabe, que é o Cristo que te libertou. Eu vim, abri meu coração, foi difícil, né? Mas são 4 fases, primeiro, depois mais 2. Eu sempre falo, tente outra vez. Se não deu certo, tenta outra vez. Recaídas profundas. Eu conheço um jovem, rádio na Paulista, às vezes a polícia com jovens vestidos de roupa rica, eu conheço, cheiro de perfume de rico, ele está deitado na sarjeta, a polícia chacoalha e não atende. Eu abaixo, falo uma palavra no ouvido, não que eu seja sabichão, poderoso, mas alegria nos aproxima, mas a dor nos identifica. Eu falo no ouvido dele, foi uma recaída? Ele levanta a cabeça. Então, eu quebrei o medo de falar, tenta outra vez, corra algum risco, você tem que correr algum risco. Tudo na vida tem que correr risco, nem que for calculado. Tente outra vez, corra algum risco, dependa de Deus que sozinho você não consegue, assuma a responsabilidade do que você está fazendo, espera a oposição, que a galera vai criticar. Sempre, isso sempre. Amigo, deixa eu dar um recado para você aqui. Amigo de churrasqueira, a amizade acaba quando a brasa vira cinza.
Você quer saber quantos amigos você tem? Fala que você vai dar um churrasco com picanha, cerveja e uísque. Você quer saber quem é sincero? Liga pro pessoal e fala que você está doente e precisa de um hospital para você operar. Depois, espera a oposição, depois você vira referência. Quando eu me vi dentro do auditório da Ambev, em Jundiaí, convidado pelo médico-chefe do departamento médico da Ambev, para falar sobre alcoolismo, dependência, dentro da Ambev, foi a confirmação que eu precisava falar da minha fraqueza e que eu superei e hoje estou aqui falando para vocês. Deputado, eu vou chamar então um rápido intervalo, a gente ainda tem mais 2 para contar essa história toda. O Memórias volta daqui a pouco, não sai daí. Até já.